Olá, caros estudantes de Educação Física da disciplina Educação Física Adaptada. Satisfação estar aqui novamente com vocês. O meu nome é Epaminondas, eu sou professor de Educação Física também. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a Educação Física Adaptada, analisando as suas adaptações dentro do esporte paralímpico, ok? Então, espero que você tenha uma boa aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho de todo o esporte e as adaptações que ocorrem para que a gente possa visualizar essas adaptações que ocorrem dentro do esporte paralímpico na tentativa de inserir o deficiente, seja qual ele, deficiente físico-motor, ou deficiente intelectual, ou deficiente visual. Lembrando que o deficiente auditivo ele não participa do esporte paraolímpico. Ele tem uma modalidade, um grupo que é separado, que é das surdo-olimpíadas, tá bom? Entendem assim que as confederações e a federação entendeu que a partir do momento que o surdo fosse inserido no esporte paraolímpico, ele iria levar vantagem sobre aqueles que têm as suas deficiências físicas, intelectuais e visual. Ok? Então, e até mesmo para que a gente possa entender, hoje a lei que dá a distribuição de questões financeiras que apoia o esporte. Dentro do esporte paralímpico, nós temos então a divisão financeira, por lei hoje, que é para a Paralimpíada e para a Olimpíada. As verbas do governo federal, às vezes, não chegam para as surdo-olimpíadas e muitos são a história de atletas que vão nesses campeonatos, nessas competições que são a nível nacionais e também a níveis mundiais, com dinheiro do seu próprio bolso, porque o governo brasileiro ainda não contempla esse grupo que é separado, que é o grupo dos surdos, e aí tem então as surdo-olimpíadas. Então vamos lá, vamos falar das adaptações que ocorrem então para o pessoal que participa da Paralimpíada. Como vocês podem ver, na imagem do fundo aí, nós já temos uma adaptação de uma prótese para o atleta então fazer ali a flexão de cotovelos em 4 apoios, tá bom? Vamos lá, vamos entender então um pouquinho sobre os Jogos Paralímpicos. O esporte adaptado é considerado um esporte de qualquer modalidade que se tenha essa adaptação. Nós falamos isso na aula passada, no vídeo passado, sobre essa visão do esporte adaptado. Tudo que nós vamos falar aqui, inclusive as escritas do slide, estão no livro de vocês, no módulo 1º, que vai falar sobre jogos adaptados, tá bom? É considerado, então, um esporte de modalidade adaptada. O primeiro grande evento esportivo que a gente vai encontrar para o esporte adaptado, para os Jogos Olímpicos, ele aconteceu em Paris, em 1924, que é chamado, então, Jogos do Silêncio. É justamente aquilo que eu havia falado para vocês anteriormente, que os surdos não participavam, então, da Paralimpíadas. Desde 1924, então, os Jogos do Silêncio, ele prevalece até os dias de hoje. Hoje não mais chamam de Jogos de Silêncio, mas tem a nomenclatura de Surdo-Olimpíadas. Aí tem as Surdo-Olimpíadas de Inverno, Surdo-Olimpíadas de Verão, Surdo-Olimpíadas para as outras modalidades esportivas que em um outro momento a gente pode abordar aqui. Inicialmente, então, o esporte, o termo que se era usado para dar a esse momento de inclusão das pessoas com deficiência no paradesporto, era Paralimpíada. O que quer dizer isso? De 2 vocábulos, então, a junção de paraplégico com olímpico. Então, paraplégico e olímpico, paraolímpico. Entretanto, como a participação dos jogos foi aumentando cada vez mais, então a confederação, a Federação Internacional entendeu que era necessário que se mudasse esse termo, porque ele acaba sendo um tanto excludente. E ficou-se, então, paralímpico. Por quê?
porque agora nós temos a participação não somente do paraplégico, mas também de outros deficientes, como deficiente visual, outras deficiências motoras, né, além do paraplégico, tetraplégico e a deficiente intelectual, ok? Então o prefixo vem dizer então alguma semelhante com paralelo, certo? Também a questão do olímpico, certo? O paralímpico agora ficou-se, ok? Bom, mas dentro do processo histórico a gente precisa perceber também que além dos Jogos Paralímpicos de verão, os Jogos Paralímpicos também de inverno, o que ocorreu então em 1976, também após o término dos Jogos Olímpicos de Inverno. Então temos os Jogos Olímpicos de Inverno e os Jogos Paralímpicos também de Inverno. A primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno, perdão, nos Jogos Paralímpicos de Inverno, foi em 2014. Esses jogos, né, levam atletas com deficiência motora, levam atletas com deficiência intelectual, levam atletas a participar também nos jogos com deficiência visual. Então, todos os Jogos Paralímpicos é para esse grupo de deficiência físico-motora, intelectual e visual. O surdo não entra, tá? Vamos lá, vamos entender então aqui uma das modalidades que nós temos nos Jogos Paralímpicos, que é o basquete de cadeira de rodas. Se analisarmos então o basquete de cadeira de rodas, os participantes são quem? Participam atletas com deficiência físico e motora, que sentem-se na cadeira de roda, certo? Pode participar também atletas amputados, certo? E aqueles que sofreu poliomielite, que é paraplégico, certo? Então esses também podem participar do basquete em cadeira de rodas. Regra do basquete de cadeira de rodas é a mesma do que o basquete que nós temos para os ditos normais. O que muda? A dimensão da quadra e a altura da cesta, divisão dos 4 jogos, dos quartos de jogo, que são o tempo de jogo, certo? O número de jogadores em quadra são exatamente iguais aos Jogos Olímpicos. O tempo de 8 segundos para sair da quadra de defesa e os 24 segundos para que uma equipe tem para atacar também estão presentes dentro do basquete de cadeira de roda. O que mudou então? A altura da cesta. O restante das regras continua a mesma. Mas vamos entender uma outra adaptação que nós olhamos aqui para essa imagem e você vai conseguir identificar ela. Vamos lá. Pense aí. Ele está sentado numa cadeira de roda normal? Não, então ele tem que ter uma cadeira esportiva. Isso não quer dizer que se o atleta, se o aluno não tem uma cadeira esportiva, ele não possa participar de um momento de jogo, de uma modalidade como essa, certo? Mas para competições, como nós estamos tratando aqui de esportes de alto rendimento paralímpico, é necessário que tenha uma cadeira esportiva adaptada, tá? Outra modalidade que nós temos dos Jogos Paralímpicos é a modalidade do vôlei sentado. Quem são os participantes? Atletas com deficiências físico-motoras. E aí ele pode ser amputado ou ele pode ser aquele que consegue ter um movimento de quadril, certo? O jogo do voleibol sentado tem inúmeras semelhanças com o tradicional, em especial na dinâmica da partida. A pontuação e os sets são exatamente iguais. Qual é a mudança que acontece então para o jogo do vôlei sentado? A altura da rede. Por quê? Vamos dar um exemplo. Você tem aí esse primeiro atleta que está dando toque na bola. Ele é um atleta amputado. Se eu não abaixar a rede, ele vai ficar difícil de equilibrar com uma perna só. Então a gente faz isso, eles sentam, então todos vão conseguir jogar normalmente e aí ele consegue participar do jogo, todos esses. Nesse caso que vocês estão vendo na imagem, são atletas da seleção brasileira que participam então do Paralímpico, ok? Bom, agora eu gostaria que você assistisse esse vídeo que está aí no link, certo? Assista o vídeo e nós vamos falar um pouquinho mais sobre o atletismo brasileiro.
Espero que você tenha gostado do vídeo, certo? Espero que você tenha conseguido assistir ele aí também. Se caso você não conseguiu assistir, clica no link, copia dá pausa no vídeo, clica no link ou copia o link, dá uma olhada e assiste fora aqui do vídeo que você vai gostar bastante do que fala sobre o atletismo brasileiro paralímpico. Vamos analisar então agora essa atleta que está aí poder fazendo então lançamento de dado que pertence ao atletismo. Qual a adaptação que você consegue ver nessa imagem? Ok, espero que você tenha conseguido perceber que existem adaptações. Ela está sentada numa cadeira e essa cadeira auxilia ela para o lançamento do dardo. Por que ela auxilia? Ela é um pouco mais alta, porque senão no momento que ela levar o laço, o dardo lá atrás para efetuar a alavanca e o lançamento do dardo, o dardo vai bater no chão. Então ela tem uma altura um pouquinho elevada para auxiliar então o atleta. Observe que nas laterais, nas quatro pernas da cadeira, ela está fixa. Para o quê? Para facilitar a atleta no momento que se ela fizer algum movimento na alavanca também com o tronco, isso não gere ali aquele momento de queda de uma cadeira se estivesse solta. Tá? Então, uma adaptação que está acontecendo. Próximo que nós temos aqui é o lançamento de peso. Esse lançamento de peso, nós temos uma outra adaptação semelhante ao slide que nós olhamos anteriormente. O atleta está sentado numa outra cadeira, veja que ao lado direito dele está a cadeira dele e ele está sentado numa cadeira amarrada para poder facilitar então o movimento da alavanca, o deslocamento então do corpo para o lançamento do peso que vai acontecer no final desse movimento que ele está aí. Bom, ainda falando sobre o atletismo, nós temos provas no atletismo que são chamadas de provas de campo, provas na pista, certo? E nós temos a prova também de rua. Ali, ao seu lado esquerdo, você percebe que você tem um atleta sentado como se fosse uma bicicleta ou uma cadeira um pouco mais estendida, como se fosse um triciclo, para facilitá-lo na corrida que se tem dentro do atletismo, de 100, 200, 300, 400 metros e assim sucessivamente. Além das provas que nós temos de campos, nós temos também as provas de rua, e já eu falo um pouquinho mais sobre as provas de ruas. Mas observe que na prova do atletismo nós temos a participação não somente do deficiente físico, enquanto com deficiência motora, como um cadeirante. Temos também os atletas que são amputados, como você pode ver nessa imagem ao lado aqui, de alguns atletas que não têm o braço, são amputados, certo? E estão participando normalmente da competição. Qual a adaptação que precisou acontecer para que esses atletas fossem inseridos nessa modalidade esportiva? Parabéns a você que conseguiu perceber. Aqui nós temos a adaptação do triciclo, né, ou do handbike, como é conhecido também. E aqui nós temos a adaptação também de uma questão de normas, uma adaptação então conceitual dentro das regras do atletismo para que pudessem então esses atletas que são amputados participarem, tá bom? Ainda falando sobre o atletismo, nós temos aqui atletas da prova de 100, 200, 400, 800, 1.300, só corrigindo que eu falei lá atrás, os 300 metros, né? Mas não existe essa prova. Então, 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 ou 10.000 metros são atletas que estão participando. A primeira atleta que você pode ver na tela do seu computador, do seu celular, é uma atleta que está sendo acompanhado pelo guia, ela é deficiente visual, e aí o atletismo na corrida, na prova na pista, ela tem então o direito, enquanto deficiente visual, do guia que está ali ao lado dela. Bom, e aí nós temos aí também um atleta que ela está usando uma prótese, que é uma das adaptações para aqueles então que são amputados também, ok?
Aqui é uma prova de rua, só uma curiosidade a vocês, se vocês analisarem esse atleta que está na frente aqui, o primeiro atleta, ele é um atleta brasileiro e um atleta goiano, mora inclusive aqui próximo da minha casa, certo? Ele é um atleta que faz então competições de corridas de rua dentro da Paralimpíada, certo? E usando então a handbike, ok? Então é uma adaptação que aconteceu para que ele pudesse ser inserido nessa modalidade esportiva. Tem um probleminha no microfone e vou soltar novamente, tá? Olá a todos, meu nome é Márcia Campeão, sou professora de Educação Física e coordenadora técnica da modalidade bocha paralímpica. A essência do jogo é aproximar as suas bolas de uma bola-alvo, de uma bola principal. Então é um jogo de raciocínio, de estratégia, porque não basta apenas jogar para aproximar. Várias as táticas de tirar a bola do adversário, de deslocar, de desviar a bola-alvo. Enfim, é um jogo de estratégia e de raciocínio, e principalmente de precisão. No Brasil, ela chegou no top de 95, foi começando a inserir a bocha no país, até que a gente chegou hoje a esse desenvolvimento de alta performance, graças a Deus, com a participação de mais de 800 atletas em todo o Brasil. Cada partida de bocha são 4 sets. E em cada set, o jogador tem 6 bolas para lançar. No final do jogo, no final de cada set, ganha o jogador que tiver o maior número de suas bolas mais próximas da bola branca. Originariamente, a bocha foi criada com apenas 2 classes, apenas para pessoas com paralisia cerebral, que é uma deficiência que apresenta uma disfunção motora generalizada. Essa é a característica da paralisia cerebral. Então, no início, foram criadas apenas as classes BC1 e BC2. As 2 classes com grande comprometimento, membros superiores e inferiores, mas a classe BC1 com comprometimento a mais, às vezes com pouco equilíbrio de tronco, com uma dificuldade de garra. Então, a classe BC1 é permitido um auxiliar para entregar a bocha para ele, tanto na mão, e é permitido também jogar com o pé. A classe BC2 é a classe que apresenta menos comprometimento motor das classes da bocha. Então, esse atleta não precisa de auxiliar, ele consegue tocar mesmo que vagarosamente, consegue controlar um pouco a sua cadeira sozinho, consegue pegar a bola e lançar a bola sozinho. Mais tarde, surgiu a possibilidade de se criar uma classe para as pessoas com mais deficiência, para aqueles que nem conseguiam pegar a bola sozinhos, que nem o auxiliar dando a bola na mão, eles conseguiriam lançar. Então foi criada a classe BC3, que é a classe que usa a calha, que usa o calheiro e o dispositivo auxiliar. Ele funciona como um direcionador da calha, seguindo a interpretação e vontade do atleta. A direção da bola do lado esquerdo, do lado direito, mais alta ou mais baixa, mais rápida ou mais lenta, mas ele não participa de nenhuma decisão e ele não pode, em nenhum momento, olhar para ter noção de como está o jogo. Depois foi criada a classe BC4, que é destinada às pessoas com o mesmo grau de deficiência das pessoas com paralisia cerebral, só que apresentam outros tipos de deficiência. Então, a bocha abriu não só para paralisia cerebral, abriu para outras deficiências como distrofia muscular, osteogênese imperfeita, problema de malformação congênita, lesão medular, enfim, deu mais chance a essas pessoas a poder participar e ter um tipo de atividade física de acordo com as suas possibilidades, que esse é o grande lance da bocha. É isso aí, pessoal. Então, vocês ouviram a explicação sobre o que é a bocha, certo?
e nós vamos dar continuidade, então, vendo quais as adaptações que conseguimos identificar na bocha paralímpica. Vamos lá. Então, vamos lá. Falando sobre a bocha, como a professora já havia explicado anteriormente no vídeo, participam atletas com deficiência físico-motora severa, geralmente com paralisia cerebral, acidente vascular cerebral, encefálicos, AVC, né? Distrofia muscular, esclerose múltiplas e outras condições também degenerativas. Eles realizam os arremessos sentados na cadeira de roda ou em um local delimitado, que podem ser feitos com as mãos ou com os pés, ou auxílio de um instrumento, que no caso nós falamos lá do capacete com a ponteira, que vocês podem ver a imagem que você vê de um atleta brasileiro com o capacete, com uma ponteira, e o uso também das calhas, que é para poder fazer a curva, dar a velocidade na bola. Mas ali ele tem um auxiliar, que o professor auxiliar, ou técnico, ou preparador físico auxiliar, certo? Que vai regular a calha, mas esse não pode, como a professora mesmo diz, olhar para ver se está certo, se está errado, se dá alguma orientação. Ele apenas precisa seguir a orientação que assim então o atleta está colocando, tá? Os atletas mais comprometidos podem obter auxílio de ajudantes e denominados assim então calheiros, ok? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Dando sequência ao nosso estudo, saímos do atletismo agora para o ciclismo, certo? E aí, como vocês podem ver na imagem, existem várias maneiras de participar do ciclismo. A primeira imagem, você pode observar que nós temos um atleta vestido com a roupa verde, amarelo aí, e amarelo e azul, e ele tem uma prótese. Então, é um atleta com certeza amputado que está participando do ciclismo. Depois você tem aí o handbike, né, que nós temos aí um atleta também que participa através da bike, ok? E nós temos também depois ali o atleta que é deficiente visual, que tem o seu guia. E para que nós possamos entender, o guia nunca senta na frente, ele senta atrás, tá bom? As provas podem ser de pista ou de estrada. Sofreram poucas adaptações em relação ao esporte olímpico. Participam indivíduos com deficiência visual e físico-motora, como é o caso que nós temos ali do handbike. De acordo com a deficiência, pode existir diferenças no tipo de bikes utilizados. Eles podem ser convencionais, pode ser a handbike, pode ser o triciclos ou também o tênis, tá bom? Então a gente segue aqui então falando sobre o ciclismo e nós vamos partir então para a próxima, para a gente entender as adaptações que aconteceram aqui no ciclismo. Então, que nós estamos falando sobre isso, vamos lá. Adaptação no atleta amputado, foi a prótese. Adaptação para o atleta que é paraplégico, foi então a handbike, para que ele possa ser inserido. Adaptação para o atleta que é deficiente visual ou cego, que foi uma bike que comporta também o guia, certo? Além das adaptações que nós falamos aqui, que aconteceu da prótese, da bike, do atleta guia, da bike também para ter o guia, existem adaptações nas regras, mas poucas são as adaptações que ocorreram, tá bom? A próxima modalidade esportiva paralímpica que nós vamos falar é a esgrima. A esgrima, participa da esgrima atletas com deficiência físico-motoras, especialmente com lesão modular, amputação e paralisia cerebral. A cadeira de roda é fixada então no equipamento denominado fixador de cadeiras de rodas, feitos então de fibra de carbono. A classificação então da esgrima, ela baseia-se em tipos de deficiência e na funcionalidade então do tronco e membros superiores nos movimentos específicos ou não da esgrima. Então vamos analisar a adaptação que ocorreu aqui para que esses atletas fossem inseridos nessa modalidade esportiva. A fixação da cadeira e uma cadeira própria para poder ele participar ali, porque ele é fixado na cadeira, tá bom? Essa foi a primeira adaptação que a gente encontra para que o atleta possa participar. Outra modalidade que nós temos é o futebol de 5.
tá? O futebol de 5, ou o futebol conhecido por outros como o futebol dos cegos, né? O que acontece? Participam indivíduos com deficiência visual, apenas os da classe B1 podem fazer parte dessa modalidade. As regras do futebol de 5 são baseadas naquelas adotadas no jogo convencional de futsal, certo? Entretanto, algumas adaptações são necessárias devido às condições visuais. Vamos entender. Primeira regra, todos têm que usar o tapão, certo? O tampão de olho ou a venda. E aí a regra flexibiliza que atrás do gol pode-se ter, então, um chamador, que é aquele que vai dando para eles, ó, direita, esquerda, a bola está ali, está aqui, está na sua direita, na sua esquerda. E quando ele está próximo do gol, ele diz, olha, chuta aqui, chamando, então, um atleta para que possa, então, obedecer ao seu chamado e, assim, a equipe fazer o gol. Uma particularidade que a gente precisa entender é que o goleiro do futebol de 5, ele é vidente, tá? Ele vê as coisas, ele é dito normal, tá bom? Ele não é também deficiente visual como os jogadores de linha, tá? O outro que nós temos é o futebol de 7. O futebol de 7, essa modalidade participam quem? Atletas com paralisia cerebral e com sequelas de traumas crânioencefálicos ou acidente vascular cerebral, que nós chamamos então de AVC. As regras são basicamente as mesmas do futebol convencional, mas não existem impedimentos e a cobrança lateral pode ser feita também com uma mão. Tá? Então vamos lá. Só retomando o futebol de 5, no futebol de 5 nós temos uma outra adaptação que é um tapão, como se fosse uma calha que tem na lateral. Na apostila de vocês vai ter o termo certo aí, eu acabei me esquecendo aqui de qual é a terminologia. Mas vocês vão encontrar na apostila de vocês, dá uma lida lá. É como se fosse para impedir que a bola saia. Ela vai, bate e volta, vai, bate e volta, tá bom? No futebol de 7 já não tem essa tampa para impedir que a bola saia. E já tem lateral, já tem linha de fundo, mas não tem impedimento. E a cobrança lateral pode ser batida com uma apenas das mãos. Bom, por que pode ser batida com uma apenas das mãos? Porque nós estamos falando com um deficiente que tem paralisia cerebral. Nem sempre a motricidade dele vai permitir que a lateral seja batida com as duas mãos. Tá? O próximo esporte que nós vamos falar aqui paralímpico é o esporte goalball. A modalidade goalball trata-se de uma única modalidade que não foi adaptada para a atuação de pessoas com deficiência, mas criada exclusivamente para atletas com deficiência visual. Participam dela jogadores de todas as classes, juntas, B1, B2, B3, e para participar, para competir em condições de igualdade, eles devem utilizar então um óculos de proteção que ele tem uma lente negra, para não beneficiar aqueles que são de baixa visão na participação dessa modalidade esportiva. Então, qual é a adaptação que a gente vê então para esse jogo? Né? Ele não sofre uma influência de um outro jogo, de uma outra modalidade esportiva, ele é criado para deficiente visual. Mas existe uma adaptação da bola, que é para o quê? Uma bola com guiso, para que eles possam, então, participar do jogo. O jogo remete em que uma equipe de um lado e uma equipe de outro, que tem um gol que ele pega toda a dimensão do fundo de quadra, certo? E atletas são colocados como se fossem barreiras, e eles podem se jogarem no chão quando o juiz dar a autorização para o atleta do outro lado arremessar a bola. Se a bola passa por essa barreira, então é pontuado a equipe que conseguiu fazer com que a bola transpusesse a barreira que estava à sua frente. Uma outra modalidade que nós temos é o halterofilismo. Que adaptação nós encontramos nessa imagem? Parabéns a você que conseguiu perceber que o atleta fica ali meio que amarrado no banco grego, né? E aí, para que ele não levante o membro superior, para que ele não se desequilibre, né? No momento que ele for colocar um peso. Olha só esse atleta aí que nós estamos
nessa imagem mais azul aí. Olha quanto peso que eles pegam. Olha o outro também. Então é uma quantidade muito grande. São atletas de alto rendimento mesmo, que participam dessa modalidade, deficientes físico-motores, geralmente paralisados, que são paralisados cerebrais, lesados medulares, amputados e dos membros inferiores, e os anões também participam dessa modalidade paralímpica. Assim como o halterofilismo exige as suas adaptações para a participação dos atletas, nós vamos ver também o hipismo, certo? Participam do hipismo quem? Atletas com deficiência física motora ou visual, e que a única disciplina do hipismo paralímpico é o adestramento para equestre. As provas são individuais e também por equipes. Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse adestramento para equestre, dá uma clicada, clique nesse link que você tem aqui. Isso, no link que você tem aqui, clica nele e você vai entender o que é o adestramento para equestre. Mas eu vou falar de uma maneira bem simples e se você quiser conhecer um pouco mais, fique à vontade. O adestramento para equestre nada mais é do que um adestramento de cavalos para trabalhar tanto com deficiente visual, como deficiente físico. Existe já treinamentos de hipismo também com crianças autistas, com síndrome de Down. Então é um momento em que o profissional que trabalha ali nesses ambientes, ele vai fazer o adestramento desse animal para lidar com essas pessoas. E eu acho interessante nesse vídeo, e eu quero que você assista, é quando o atleta diz assim, olha, o meu coração e o coração do meu cavalo precisa estar em sintonia, porque a beleza da minha apresentação vai depender da beleza do galopar dele também. Então observa que realmente precisa ser bem adestrado um animal para apresentação dentro do hipismo paralímpico. Assim como nos hipismos dos ditos normais, os animais também são muito bem adestrados, tá bom? Outra modalidade que nós temos paralímpica é o judô. Participam dessa modalidade os deficientes visuais e apesar de ser classificado em 3 categorias distintas, B1, B2 e B3. Nós já comentamos sobre essas classificações, B1, B2 e B3, no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista lá e você vai entender. As regras utilizadas no judô dos ditos normais para o judô paralímpico é a mesma com a adaptação. E a adaptação aqui você esteja atento. A adaptação é que quando no momento de iniciar o momento da luta, os atletas têm a liberdade de estar tocando no kimono do outro atleta. Outra regra que foi alterada é que, diferentemente do judô e os judocas ditos normais, eles saírem da área que nós temos ali demarcada e perde ponto, nessa modalidade adaptada, os judocas do Paralímpico não sofrem nenhuma penalização, ok? Então, a gente já sabe que a regra do judô é ippon ou a pontuação que foi acumulada durante a luta, ok? Assim como nos meios terrestres, no ambiente aquático também acontecem as adaptações para a inserção do deficiente no esporte paralímpico. Nós vamos falar agora sobre a natação. E para participar da natação, são atletas com deficiência físico-motora ou deficiência visual ou deficiência intelectual. Os atletas em específico com deficiência visual ou cego, considerado assim, eles podem ser auxiliados pelo seu técnico com uma bengala que na extremidade dela tem como se fosse uma bola, certo? Que é chamado de tapper. O tapper, ele é um instrumento que toca-se no atleta para sinalizar que ele está próximo da borda da piscina. E se ele for continuar a nadar, ele vai fazer o giro, vai fazer a virada e continuar então o seu nado até outra extremidade.
Então, e também para sinalizar que está finalizando ali o espaço da piscina e que ele está finalizando a prova também, tá bom? Bom, aí nós temos outros tipos de adaptações que, se vocês analisarem nas duas imagens, quando os atletas estão aí saltando, que para esses atletas não precisam de adaptações, né? Não há necessidade de adaptações, porque eles são atletas que são amputados. Então, vence aquele que tem o melhor tempo de prova, quem chega primeiro, tá bom? A próxima modalidade esportiva é o remo. Quem participa do remo? Participam atletas com deficiência física motora ou visual. Então, no primeiro, você tem ali o remo à esquerda, com um atleta que está ali na cadeira de roda, o seu técnico auxiliando ele a entrar ali para poder fazer a sua prova. E na segunda imagem você tem também a paracanoagem, que já é uma disputa que pode ser individual ou em dupla, ok? Então, ali na paracanoagem com duas atletas, me perdoe, são dois atletas, é um rapaz e uma moça que participam ali da prova de velocidade de 200 ou de 500 metros no remo e na canoagem. A próxima modalidade que nós temos aqui é o rugby em cadeira de rodas. Gente, as adaptações que acontecem no rugby é uma adaptação de quê? Da estrutura da cadeira, né? Da estrutura da cadeira que ele precisa lá. Observe que ele coloca a bola num lugar e aí sai. E aí, impacto de cadeira com cadeira. Observe que entre meias rodas existe uma proteção, certo? Para não machucar o atleta. E se você não assistiu, assista um jogo de rugby em cadeira de roda. Porque esses atletas que sofreram lesão medular e que têm também lesões semelhantes aos 4 membros, que são paralisia cerebral, ou amputados, né? Esses atletas que se envolvem também nesse jogo, é muito forte esse pessoal. Eles são muito habilidosos com essa modalidade esportiva, tá bom? Bom, o próximo que nós temos aqui é o tênis de mesa, certo? Que participam atletas com deficiência motora. Trata-se então de uma modalidade mais parecida então com o jogo tradicional de tênis de mesa. As medidas que nós temos aqui desse espaço a mesa é a mesma. A adaptação que a gente tem para essa modalidade do tênis de mesa é simplesmente um instrumento que pode ser usado na mão para alargar, porque ele tem dificuldades para poder pegar a raquete. Então ele pode ser amarrado, essa raquete, na mão, né, que às vezes pode ter alguma distrofia muscular, e aí ali ele pode fazer o jogo normalmente. O outro que nós temos é o tênis normal, né, o tênis que é jogado dentro de quadra, certo? E aí, qual é a adaptação que existe? A adaptação somente da cadeira de roda, ok? Que ele faz o seu jogo normalmente e as regras também são as mesmas, tá bom? Tiro com arco. Participam, então, atletas com deficiência física e motora, competindo, então, sentados ou em pé, de acordo com a classe funcional. São avaliados, então, o equilíbrio, a força, a mobilidade dos membros superiores e o controle, então, de tronco, para que ele possa, então, acertar no tiro certeiro. Então, é pontuado aquele que tem o melhor tiro colocado dentro do alvo no ponto central. E aí nós temos o outro, que é o tiro esportivo. Esse não é com flecha, tá? Não é arco e flecha, mas sim como se fosse uma arma realmente, uma espingarda, como a gente conhece por aí, que participam atletas com deficiência motora, competindo então sentados ou em pé, de acordo com qual for a sua classe funcional. São avaliados o equilíbrio, a força, a mobilidade dos membros superiores e o controle de tronco, tá? Para ser então classificado aqui dentro dessa classe funcional. E a pontuação é baseada naquele que acerta o melhor alvo estabelecido dentro da competição. Bom, além dos esportes que nós falamos anteriormente, aquático, do tiro que nós falamos, certo? Nós temos também o triatlo.
O triatlo para o paralímpico constitui em que atletas com deficiência físico-motora são os que participam, na modalidade que compreende em prova de 750 metros na natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Portanto, podem participar desses aqui os atletas deficientes motor e visual. E aí depende de qual for o momento de prova aí, porque esse triatlo pode ser individual ou ele pode ser disputado também em equipes. Bom, aqui nós temos também a competição paralímpica na vela, que são disputados por deficientes físico-motores e visual, sem distinção de gênero, pode ser masculino e feminino, tudo junto, tá? As regras são iguais, não sofrem alterações, não sofrem mudanças, a questão das Olimpíadas, né? Não tem nenhuma mudança aí dentro da vela. Tá? O que precisa da adaptação é o espaço onde o atleta está ali dentro, certo? Que seja adaptado diante da mobilidade que ele assim consegue. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de Educação Física Adaptada e o tema da nossa aula nós falamos hoje sobre as adaptações dentro do esporte paraolímpico e a participação, então, dos deficientes no geral, certo? Espero que vocês tenham gostado, certo? Eu espero atividades de vocês lá no Classroom, certo? Atividade de número 2, que é composta de quê? Vocês vão ler o texto, assistir o vídeo e escrever. Eu sugiro que vocês façam uma tabela para que fique mais didático. O quê? Faça uma tabela com a modalidade esportiva numa coluna, quais as adaptações na segunda coluna, e aí, quem sabe, você coloca ali na terceira coluna uma imagem sobre essa modalidade esportiva, para que fique bem didático, para que todos possam entender essas modalidades e as suas adaptações. Um grande abraço a vocês, obrigado pela atenção e até a próxima aula.